Livro Espíritos entre Nós, 5º capítulo, 1º parágrafo. Já me perguntaram inúmeras vezes, onde fica o mundo dos espíritos? Infelizmente, não há uma resposta simples para essa questão. Para compreender onde fica o mundo espiritual, devemos mudar nosso modo de pensar. O mundo espiritual não é um local geográfico, não é algo que possa ser encontrado em um mapa. O mundo espiritual é, na verdade, um estado de ser energético. O universo é feito de ondas eletromagnéticas. Nós, talvez, não estejamos fisicamente conscientes dessas energias, mas sabemos que elas existem porque vemos imagens na televisão, ouvimos vozes no celular e ingerimos alimentos preparados no forno de micro-ondas. Essas ondas são precisamente sintonizadas em uma determinada frequência para que possam funcionar de maneira adequada. Assim como as ondas eletromagnéticas do universo físico, o mundo espiritual é formado por milhares, talvez milhões de dimensões energéticas, e cada uma tem sua própria vibração. Essas vibrações se sobrepõem umas às outras e penetram no nosso mundo físico. Assim como a internet, as dimensões espirituais podem interagir com pessoas do mundo inteiro sem que ninguém tenha que sair da privacidade de seu lar. Talvez não tenhamos consciência da multiplicidade de vibrações que nos cercam, mas elas existem mesmo assim. Infelizmente, a maior parte das pessoas não tem capacidade de entrar em sintonia com essas vibrações sem passar por algum tipo de treinamento. As dimensões espirituais são semelhantes à mensagem que existe na Bíblia, em João 14.2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Acredito que essas moradas, entre aspas, a que o evangelista se refere são as várias dimensões espirituais. Como médium, tenho a capacidade de penetrar nessas dimensões, aumentando minhas vibrações para atingir frequências mais altas. Assim, posso ser um canal entre o plano mais baixo do mundo físico e as vibrações mais rápidas do mundo espiritual invisível. Todos nós podemos ser canais se nos esforçarmos para isso. Uma das maneiras mais rápidas de aumentar essas vibrações é por meio da meditação. Parágrafo 2. Dimensões espirituais. Há muitos anos tive a honra de conhecer Mark Massi, cientista e pesquisador muito dedicado que, assim como eu, estava interessado em apresentar provas detalhadas de que existe vida após a morte. Até hoje, grande parte de seu trabalho não foi analisada com a devida atenção. Massi estava na vanguarda das investigações sobre os diversos meios pelos quais um espírito pode se comunicar com os vivos. Ele estava envolvido com a World Instrumental Transcomunicação Instrumental Mundial, em português. Uma organização de pesquisadores que utilizava diversas tecnologias, como rádio, televisão e computadores, para fomentar mensagens e comunicação com o mundo espiritual. Estudei o trabalho de Massi
por muitos anos e acredito que grande parte das informações que ele coletou se parece muito com as descrições espirituais que recebi através de meu próprio trabalho psíquico. Sempre que eu explicar os diferentes níveis do mundo espiritual, é importante lembrar-se de que faço isso baseado em minha própria evolução espiritual. Um espírito que deseja expressar a cor vermelha através de mim está limitado pelo meu conceito do que seja a cor vermelha. Esse espírito tem que utilizar meu conjunto de referências. Outro médium pode ter uma interpretação diferente da cor vermelha, baseada em suas próprias referências. Além disso, as dimensões do mundo espiritual não são fáceis de descrever. Eu sou limitado pela inadequação das expressões humanas quando desejo descrever dimensões que são etéreas e celestiais. Fico frustrado quando tento explicar as incríveis visões, cores e sensações que me são comunicadas. As palavras são pobres para exprimir os reinos espirituais. Quando abandonamos nosso corpo físico no momento da morte, entramos em uma dimensão de sintonia muito fina. A experiência de entrar no mundo espiritual é diferente de pessoa para pessoa, dependendo do sistema de crenças de cada uma, do nível de conhecimento e do grau de evolução espiritual. À medida que passamos pelos planos astrais inferiores e nos movemos para as dimensões superiores, as experiências se tornam ainda mais rarefeitas. Pensamentos e sentimentos têm sua intensidade amplificada. Espíritos viajam através de várias dimensões até atingirem aquelas que coincidem com seu nível de compreensão. Na Terra, convivemos com pessoas que têm ideologias completamente diferentes das nossas. Se olharmos ao redor, podemos enxergar uma multiplicidade de crenças religiosas e de diversas ideias sobre como a vida funciona. A diversidade é importante porque a Terra é uma escola. Estamos aqui para aprender com base nas diferentes contribuições de cada um. No momento das dimensões espirituais, no entanto, nas dimensões espirituais, gravitamos em direção a uma mentalidade semelhante à nossa e a de outros que têm o mesmo ponto de vista e se encontram no mesmo nível de evolução. O lugar onde vamos parar depois da morte é criado por nós mesmos, por meio de nossos pensamentos, palavras e atos e pela maneira como vivemos na Terra. Se seguimos o caminho de uma determinada religião, por exemplo, ficamos juntos com outros que compartilham a mesma crença. Terceiro parágrafo: o plano astral inferior. Quando uma pessoa se desfaz de seu corpo físico, no momento da morte, o fio de prata que antes ligava o corpo etéreo ao físico é rompido. O que resta é uma exata réplica do corpo físico, porém mais leve e vibrante. A primeira dimensão, além do reino físico, é o plano astral inferior, que vibra muito próximo ao domínio terreno e se localiza entre a Terra e as esferas mais elevadas.
É o primeiro com que os espíritos se deparam e onde geralmente ficam por pouco tempo. Muitos espíritos já comunicaram que esse nível é cinzento e pouco iluminado. No plano astral inferior, tudo o que se pensa é visto e ouvido com muita clareza. Os espíritos não podem esconder seus próprios pensamentos, como fazem os humanos. Na verdade, o plano astral inferior é tão intenso sob o ponto de vista mental que amplifica todos os pensamentos e emoções. Costumo me referir a esse plano como uma lata de lixo mental e emocional. Quando os espíritos decidem permanecer no plano astral inferior, eles se transformam em criações coletivas de determinados aspectos dos humanos que estão ligados de modo obsessivo a emoções não resolvidas e frequentemente negativas, como raiva, depressão, desespero, solidão, culpa, vício, crueldade e ódio. O plano astral inferior é deprimente, que os espíritos parecem se alimentar da negatividade associada a essa criação coletiva. É como se os espíritos estivessem presos a uma mentalidade muito arraigada, devido ao fato de os pensamentos permanecerem conosco em nossa jornada. Nossos pontos de vista também ficam, crenças, gostos, desgostos e julgamentos continuam como era antes. Não há milagres ou revelações totais quando morremos. Com frequência me perguntam o que acontece quando a pessoa não acredita na vida após a morte. Uma pessoa que não acredita na vida após a morte ficará bastante surpresa ao descobrir que ainda está viva. Talvez demore muito tempo até compreender o que aconteceu. E durante esse período, ela vagará pelo plano astral inferior. O pensamento controla a existência e por isso a pessoa recebe aquilo em que acredita. Quarto parágrafo: os gritos. O plano astral inferior contém muitos corpos astrais fragmentados, não humanos e não evoluídos, e formas de pensamentos criadas pelo nosso medo. Todos os pensamentos estão vivos aqui. Julgamentos, preconceitos, ignorância espiritual e desentendimento formam os pensamentos fragmentados que permanecem nesse reino como bolões de energias negativas. Muitos cristãos se referem a um nível espiritual mais baixo como o inferno. Não há fogo e enxofre, há restos de pensamentos negativos. Depois que decidi me dedicar ao meu desenvolvimento psíquico, um dos primeiros lugares a que tive acesso em meus exercícios foi o nível astral inferior. Normalmente conto a história a seguir nos meus workshops e depois as pessoas vêm compartilhar comigo experiências semelhantes. Eu tinha acabado de acordar e ainda estava em um estado intermediário entre o sonho e a vigília. Eu me lembro de sentir que flutuava de volta ao meu corpo, vindo de um lugar espiritual muito alto, como se estivesse caindo de um penhasco. A sensação não era assustadora. Parecia mais como descer em um elevador que se movia muito rápido,
Lembro-me disso com clareza porque eu continuava descendo através do que parecia ser uma fenda na terra, e o lugar ia ficando cada vez mais escuro até se tornar um breu quase completo. Foi estranho e perturbador. Eu ouvia pessoas gritando, via e sentia braços na escuridão se esticando na minha direção para tentar me pegar. Não eram corpos completos, por isso achei que se tratava de formas e energias fragmentadas que viam minha luz e queriam se agrupar em torno dela. Eu sabia que essas energias fragmentadas não tinham capacidade de me ferir, mas mesmo assim eu me sentia muito desconfortável. Acredito que esse nível me foi mostrado para que eu soubesse que ele existe. Era importante estar ciente de todos os lugares do além para poder falar aos outros a respeito deles. Durante uma das minhas demonstrações na TV, testemunhei algo que nunca vira. Enquanto eu me sintonizava com uma jovem na plateia, imediatamente tomei consciência de um espírito feminino mais velho e desleixado. Esse espírito ficou à direita da moça e eu percebi imediatamente que se tratava da mãe dela. Fiquei com um pouco de medo de prosseguir, por causa do que estava vendo e sentindo. Em volta da mãe haviam as energias marrom escura, que parecia piche, e que só posso descrever como energia suja, entre aspas. Instintivamente percebi que aquele espírito estava em um nível muito baixo do mundo espiritual. A mãe, virada para a filha, gritava palavrões para ela cada vez que a mãe enviava sua energia negativa. Eu percebia que a jovem baixava mais a cabeça. Para me proteger, rapidamente projetei uma parede de luz dourada entre o espírito e eu. Era uma barreira de defesa para manter longe de mim a energia negativa dessa entidade astral inferior. Essa é uma técnica rápida para proteção instantânea contra energias nocivas ou depressivas. Eu disse à moça: sua mãe está muito zangada e culpa você por toda a má sorte que teve na vida. A cabeça da filha se curvou mais ainda. Fiquei com pena dela, porque intuí que era muito doce e bondosa. Mas tantos anos de tortura mental e abuso por parte da mãe haviam roubado sua inocência. Tive a sensação de que a mãe tinha sido alcoólatra e viciada em heroína durante sua existência terrena e que nunca assumira a responsabilidade pelas escolhas erradas que fizera. Em vez disso, culpava outras pessoas por suas dificuldades, tornando-se cada vez mais amarga. Tinha morrido sem um único centavo. Como espírito, essa mulher entrou nos planos espirituais inferiores e manteve sua mentalidade negativa intacta. Em vez de tentar romper com seus antigos hábitos, ela permaneceu em um ciclo vicioso perpétuo de erro. Isso era tudo o que ela sabia fazer ou queria saber. Tentei ajudar o espírito a compreender sua situação, mas ela reagiu com agressividade. Você não sabe do que está falando. Ela então mencionou que os outros espíritos do local
onde se encontrava eram maus, agressivos e nunca a ouviam. É interessante ver como os semelhantes se atraem. O espírito continuava gritando comigo. Eu me virei para a moça e disse: vou ignorar sua mãe porque o comportamento dela é horrível. E isso deixou o espírito ainda mais furioso. Mas mesmo assim continuei a dar conselhos à jovem. Sabe, disse eu, você não é responsável pela vida de sua mãe. A moça olhou para mim como se tivesse passado a vida inteira esperando por essas palavras que nunca ouvira. Reencontrei essa moça muitos anos depois. Ela me disse que tinha feito terapia e que agora era uma pessoa completamente diferente. Em vez de ficar de cabeça baixa, aprumava o corpo e andava de cabeça erguida, orgulhosa de ser quem é. Sua mãe ainda a incomoda? Eu não sonho mais com ela. Agora sei que ela está em um lugar que ela mesma criou devido à maneira como conduziu sua vida. Sempre que penso em minha mãe, apenas envio amor e bênçãos. Além de o plano astral inferior ser formado por nossos próprios pensamentos e emoções negativas coletivas, nós também o alimentamos continuamente com nossa negatividade. Isso inclui formas de lazer negativas, filmes violentos, programas de televisão e músicas que exageram os medos e comportamentos cruéis das pessoas. Podem parecer excitantes, mas só servem para exacerbar o comportamento mais primitivo da nossa sociedade. Os criadores dessas imagens negativas podem estar sob a influência de espíritos do plano astral mais baixo. Tudo é energia, e energias negativas como medo, raiva e ódio ficam registradas no plano astral inferior, como em um círculo vicioso. Essas formas de pensamento retornam como assombrações durante anos e anos, reforçando o medo e o ódio. Nós nos preocupamos muito em salvar o ambiente externo, mas tudo começa com o ambiente dentro de nós. Pode parecer um clichê tedioso ficar dizendo que amor, paz e gentileza são capazes de nos salvar, mas é verdade. Pensamentos positivos ajudam a contrabalancear a energia negativa. Os pensamentos positivos e as preces são vitais para o nosso bem-estar físico e psíquico. Quinto parágrafo. As dimensões astrais mais elevadas. Do modo que há uma progressão natural da vida na Terra, também existe uma progressão natural da vida após a morte. À medida que um espírito expande sua consciência e se desenvolve, ele passa de um plano existencial para outro. Nessa progressão, vai se tornando menos interessado nas questões terrenas e menos preocupado com elas. Muitos espíritos ingressam na luz das dimensões espirituais mais elevadas e chegam a um lugar que costumam chamar de Terra do Verão. Essa dimensão é quase tão real quanto a Terra. É um mundo de edifícios e casas incríveis, com cores incompreensíveis para mentes terrenas. Muitos espíritos nesses reinos relatam que as casas em que moram parecem exatamente iguais às casas da Terra, exceto pelo fato de serem absolutamente perfeitas.
Quando pensamos na casa perfeita na Terra, inconscientemente criamos o lar que corresponde a ela no nível astral mais elevado. Assistentes espirituais no plano mais alto da dimensão astral ajudam a dar formas a essas residências por meio da combinação dos nossos pensamentos com os poderes mentais deles. Quando chegamos ao céu, nosso novo lar já nos espera em sintonia perfeita com nossa individualidade. Além dessas casas, as dimensões mais elevadas também incluem prédios maiores com salas de concertos, museus e bibliotecas. Nossos sonhos e desejos podem se tornar realidades no astral. As maiores obras da humanidade são criadas primeiramente no plano astral mais elevado. Muitos cientistas espirituais trabalham juntos nesse domínio, concentrando suas energias para que novas ideias sejam filtradas até atingir as mentes humanas. A dimensão astral mais elevada também é um lugar de inspiração divina, pois está livre de desejos terrenos e de conflitos. Os espíritos dessas dimensões se reúnem por amor para expandir seus horizontes mentais e espirituais. É um estado de ser em que mentes brilhantes concebem incríveis criações artísticas. Qualquer coisa capaz de fazer o coração se alegrar está localizada lá. E, finalmente, espíritos que habitam as dimensões mais elevadas podem visitar outros confinados em dimensões inferiores, mas estes não podem subir até as dimensões mais elevadas enquanto suas almas não estiverem prontas. Espíritos altamente evoluídos têm consciência do que acontece no nível físico e com frequência visitam a família e os amigos na Terra para ajudá-los ou protegê-los. 6º parágrafo. Guias para a vida. Quando os espíritos saem dos planos inferiores e vão em direção aos planos espirituais mais elevados, encontram uma série de espíritos de natureza superior. Esses outros agem principalmente como nossos guias na Terra e são capazes de influenciar nossos pensamentos e ações de forma positiva. Alguns guias estão conectados a nós durante a evolução de nossas almas. Outros são atraídos devido às lições que precisamos aprender aqui na Terra. Todos os guias também estão continuamente evoluindo como parte de seu crescimento espiritual e querem nos transmitir um conhecimento e visão. A seguir, uma relação dos diferentes tipos de guias espirituais. Guias ajudantes. Os guias ajudantes nos influenciam e ajudam trazendo à tona nossos talentos inatos. Normalmente esses guias tinham talentos parecidos quando estavam na Terra. Seu trabalho consiste em incentivar os vivos a utilizar suas habilidades ao máximo e a ganhar uma compreensão mais clara de seus talentos, que podem incluir coisas desde contabilidade, medicina até canto. Em seus workshops, sugiro às pessoas que invoquem seus guias ajudantes quando estão trabalhando em algum projeto ou quando precisam de apoio no trabalho. Na mitologia grega, o guia ajudante era chamado de musa, o guia que nos ajuda a alcançar nossos sonhos. Guias de relacionamentos.
Guias de relacionamentos trabalham com nossa vibração energética individual para abrir nosso coração para o amor e para podermos compartilhar nossas vidas com outros. Eles nos guiam, atraindo pessoas às quais estamos karmicamente conectados. Talvez tenhamos lições a aprender com certas pessoas, ou talvez existam fortes laços de amor que venham de outras vidas. Ainda assim, temos muitos parceiros de alma. E cada parceiro traz presentes sob a forma de lições de vida. Guias de relacionamentos sempre apresentam as pessoas certas para nós no momento certo. Não há enganos. Cada pessoa que aparece na nossa vida está lá por algum motivo. Cada pessoa que conhecemos na Terra é um professor em potencial, mesmo que não nos dermos conta na hora, principalmente se as lições forem desagradáveis ou desconfortáveis. Guias de relacionamentos nos ensinam a gostar de nós mesmos. Quando tomamos consciência do nosso próprio valor, nos tornamos capazes de compreender a natureza do verdadeiro amor incondicional. Guias familiares. Muitas vezes as pessoas me abordam dizendo: eu não escolhi minha família. Mas a verdade é que nós a escolhemos, por mais absurdo que isso possa parecer. Escolhemos os integrantes de nossa família antes mesmo de iniciarmos nossa existência terrena. Na verdade, nossas famílias têm estado conosco durante muitas vidas. É interessante constatar como as almas viajam em grupos. Frequentemente, elas esperam até estarem todas juntas do outro lado para voltarem à Terra ao mesmo tempo. Nossas famílias fazem parte do nosso grupo espiritual e as experiências que compartilhamos com os integrantes desse grupo provavelmente são as mais difíceis de compreender e as mais importantes de aprender e administrar. Percebo que há muitos assuntos inacabados entre as famílias, porque boa parte do meu trabalho consiste em facilitar a comunicação entre seus membros. O laço de amor entre dois membros de uma família pode se tornar ainda mais forte após a morte. Depois que morrem, muitas almas percebem que poderiam ter sido mais solidárias e compreensivas com as pessoas mais próximas. Descobrem que poderiam ter sido melhores pais, maridos ou filhos. É muito comum que membros da família que estão do outro lado decidam compensar seus erros terrenos, ajudando seus familiares e assim se tornam guias espirituais. 7º parágrafo: o amor de uma mãe. Há muitos anos participei de um círculo de desenvolvimento. Trata-se de pessoas de mentalidade semelhante que se reúnem para fazer contato com espíritos. Durante um desses círculos, um colega disse: sua mãe está sentada ao seu lado. Minha mãe e eu éramos muito unidos na minha infância. Ela compreendia meu talento, mas não sabia como explicá-lo, principalmente para o meu pai. Sua mãe quer que você saiba que ela se sente culpada. Lamenta por você não ter podido contar com ela quando era menino. Ela agora quer ser uma mãe de verdade. Fiquei ao mesmo tempo espantado e empolgado. Era como voltar a ter o amor da minha mãe. A partir daquele momento, passei a sentir sempre sua presença perto de mim.
Ela me ajuda a ter autoestima e me reconforta quando tenho algum problema. Ela também é excelente quando se trata de me avisar sobre certas situações e circunstâncias capazes de me prejudicar. Sua presença me faz aprender a dar mais valor às coisas e a ter mais compaixão. 8º parágrafo: o coração de um professor. Espíritos que se tornam guias para os vivos são mesmos especiais. Quando os espíritos não conseguiram ajudar os outros enquanto estavam no plano terreno, ou se seu trabalho na Terra foi interrompido, terão oportunidade no outro lado de satisfazer seu desejo de ajudar os vivos. Esse foi o caso dos 2 espíritos na história que conto a seguir. Eu estava fazendo um programa de rádio em Los Angeles, quando um homem chamado Willie ligou, querendo descobrir algo sobre sua irmã. Eu não tinha certeza absoluta sobre o que estava captando, por isso perguntei: vejo uma praia e um pôr do sol. Isso significa algo para você? Sim, respondeu ele. O nome da sua irmã é Maki ou algo assim? Machine. Nós costumávamos chamá-la de Max. A morte dela aconteceu muito rápido. Ela está dizendo que não esperava por isso, que ninguém esperava. Eu logo senti que a irmã de Willie estava embaixo d'água. Sinto que ela está se afogando. Você compreende isso? William começou a chorar. Sim, compreendo. Agora ela está mencionando Amy. Você conhece Amy? Conheço. Ela está com Amy agora? Ela está com Amy agora, disse eu. Ela foi com Amy. Elas morreram juntas. Então tive algumas visões bem esquisitas. Eu vejo coisas como árvores e móveis voando. Sua irmã tenta segurar Amy, mas não consegue. Ela também é arrastada. É isso mesmo? Perguntei. Willie mal conseguia se controlar. Eu não sabia que tinha feito uma conexão entre ele e sua irmã, Machine, e que esta era a chance de os dois se reunirem. Sinto que isso foi uma terrível tragédia que envolveu muita gente. Prossegui. Então compreendi. Foi o tsunami no Sudeste Asiático? Foi sim, respondeu Willie. Max e Amy tinham ido passar o Natal lá. Ela está pedindo para eu dizer que não sentiu nenhuma dor, apesar de se lembrar dos esforços, dos destroços que a atingiram. Pede que avise Peter de que está tudo bem com ela. Peter é o marido de Max, Willie informou. Ela está dizendo que ela e Amy davam aulas para crianças. Sim, elas trabalharam juntas dando aulas para crianças em idade pré-escolar durante 10 anos. Amy quer que você saiba que elas se sentem muito felizes porque estão trabalhando naquilo que mais amam,
Sua irmã está me dizendo que dá aulas para crianças que morreram por causa do tsunami. Lá existem escolas para várias disciplinas. Diz que não há diferença de raças no outro mundo, que isso é apenas um engano no mundo terreno. Machine acha que um dos desafios que enfrenta é com espíritos que ainda carregam preconceitos e mentalidades da antiga vida e que têm dificuldade de se abrir para o novo mundo que há diante deles. Diz que esses espíritos ficam presos às suas crenças, enquanto ela e Amy seguem em frente porque são dedicadas a seus alunos. Sim, elas duas ganharam prêmios por seu trabalho como professoras. Willie fez uma pausa. Além de dar aulas, o que mais elas estão fazendo? Max diz que as duas estão envolvidas com crianças que passam para o mundo espiritual e que não têm mães para guiá-las. De certo modo, elas são como mães adotivas. São guias fortes para o crescimento e a evolução dessas crianças. 9º parágrafo. Guias de ordem superior. A seguir, uma lista de guias espirituais altamente desenvolvidos, cujas tarefas são proteger, inspirar e ensinar. Guardião do portal. A tarefa principal desse guia é nos proteger de qualquer energia que bloqueie nosso caminho com os espíritos presos à terra que podem querer nos fazer mal. Os guardiões asseguram que apenas as energias que estão sintonizadas com o desenvolvimento de nossa alma cheguem até nós. Guia inspirador. Esse guia nos influencia com ensinamentos espirituais e verdades como compaixão, perdão e compreensão. Um guia inspirador nos ajuda a ver situações sob vários pontos de vista para que possamos aprender a ter tolerância, gentileza e compaixão, e assim expandir nossa natureza até uma compreensão mais elevada da realidade. Guia de cura. Como o nome sugere, esse guia nos ajuda com energias de cura, auxiliando a promover um estado de bem-estar corporal, emocional, mental e físico. Não é necessário pedir ajuda a esse guia, porque ele sabe quando precisamos dele. Guias infantis. Toda vez que vejo espíritos de crianças, sei que eles estão em uma missão especial. Há muitos anos antes de começar minhas sessões espirituais, tive um emprego temporário no Hospital Midway, em Los Angeles, como atendente no departamento de pessoal. Eu adorava esse trabalho porque minha chefe, Margaret Morgan, era uma pessoa incrível. Um dia, ela me pediu para levar alguns papéis para a central de enfermagem do 4º andar. Entrei no elevador e apertei o número 4. Por algum motivo, o elevador parou no 3º andar. Não havia ninguém. Curioso, saí do elevador e caminhei pelo corredor. Na metade do caminho, notei que havia um grupo de crianças dando risadas e entrando em um dos quartos. Achei estranho haver crianças pelo corredor e me perguntei se não seria a ala infantil. Segui as crianças e no caminho fui olhando para dentro de cada quarto. Todos os ocupantes eram pacientes idosos na etapa final de sua jornada. A maior parte deles estava ligado a tubos de oxigênio
e a outros aparelhos de prolongamento da vida. Olhei para dentro do quarto onde as crianças tinham entrado. Uma senhora idosa se esforçava para respirar e o som ecoava pelo ambiente. As crianças foram na direção dela, com mãos de luz douradas. Compreendi que eram guias espirituais prontos para ajudar aquela senhora a partir. Dei meia volta e me sentei no fim do corredor, tentando digerir os pensamentos que inundavam minha mente. De repente, um apito estridente disparou. Enfermeiras que pareciam ter surgido do nada correram para o quarto da mulher. Eu sabia que ela havia morrido. As crianças realmente são os anjinhos de Deus. Muitas são professores espirituais que trazem sua energia de alegria e divertimento para as almas terrenas que perderam a inocência e a verdade. Guias infantis nos ajudam a lembrar como a vida pode ser divertida e a manter nossos corações e mentes abertos para receber as bênçãos que nos são destinadas. 10º parágrafo. Os anjos. Anjos são mensageiros espirituais e instrumentos divinos de orientação, inspiração e proteção. Apesar de não ver anjos com muita frequência, eu os invoco sempre que sinto necessidade de ajuda extra. Eles me ensinam lições valiosas de humildade e fé. Nunca dá para saber como os anjos operam. Cabe a cada um de nós confiar, se entregar e deixar que eles façam o seu trabalho. A ajuda está sempre disponível, mas precisamos ter fé e coragem para permitir que ela chegue até nós. Se podemos ter um vislumbre das muitas dimensões que se interligam e que vão além da nossa atmosfera física e dos seres que habitam essas dimensões, como já afirmei várias vezes para as muitas plateias, o fato de não vermos essas dimensões não significa que elas não existam. Tudo é parte de uma fonte energética única de espiritualidade. Tudo é energia.